Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais o último programa desta série, Palavra de Luz e Vida. Faz um ar gostoso aí. Foi uma caminhada bonita, capítulo por capítulo do primeiro livro de Samuel. Hoje nós vamos para o último capítulo, o capítulo 31, que é o que todos estavam esperando. A morte de Saul. Como que Saul morrerá? Quem prestou atenção nos nossos últimos encontros já sabe que Deus revelou muito bem o que lhe aconteceria. Foi uma caminhada maravilhosa. Aprofundar na palavra de Deus é sempre uma bênção. Então aqui fica a minha sugestão. Talvez, eu acredito que isso vai acontecer com inúmeras pessoas, este nosso último vídeo desta série é o primeiro que você está vendo. Veja quantos ficaram para trás. Então volte e assista todos os nossos encontros. Esta é uma playlist que estará disponível sempre no canal do Projeto Luz e Vida. Palavra de Luz e Vida, primeiro livro de Samuel. E a você que acompanhou todos os programas, eu tenho certeza, a maioria das pessoas que estão conosco é um público fiel. Começaram no primeiro e estão chegando agora no último programa desta caminhada longa, deste livro tão bonito de Samuel. Então que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua mente, a sua inteligência, lhe dê sabedoria para que você possa partilhar com as pessoas tudo aquilo que refletimos nestes programas. Tanto os textos bíblicos como a sua aplicação nos dias de hoje. Então vamos aí para o último capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 31, a morte de Saul. Palavra de luz e vida. Muito bem, então vamos contextualizar. Voltemos aqui no capítulo 29. Este capítulo mostra o rei Aquis com todos os príncipes dos filisteus, com um enorme exército, indo guerrear contra Saul. Davi está com eles. Os príncipes dos filisteus não querem Davi, porque eles vão falar com o rei Aquis. No meio da batalha, vai que Davi passa para o lado de lá. Porque tem aquele canto. Saul matou milhares. Davi, centenas de milhares. Então, nós não queremos Davi no nosso meio. Aquis, então, diz para Davi, olha, não tenho nada contra você. O tempo que você esteve comigo, não tenho em que te corrigir. Mas os príncipes não querem a sua presença. Davi tenta argumentar ali, mas não adianta. Então Davi volta para a sua região com os seus soldados. Chegando na região deles, aí é o capítulo 30 do programa anterior, a cidade toda incendiada, as mulheres e os filhos levados como cativos. Davi chora, Davi ora e Davi luta, ele vence. Pegou muita coisa e ele começa a distribuir isso com todos aqueles que passaram pelo seu caminho e que os ajudaram, ele e esses homens. Agora, este exército do rei Aquis com os príncipes dos filisteus chegam aonde está Saul. Viu como que a Bíblia é igual você ver um filme?
está passando a cena de um lugar, aí ele corta para outro, depois ele volta nessa história. Então a história aqui é o que acontece com Davi e o que está acontecendo na batalha, não é? Então o capítulo 31 é esta batalha. Então vamos lá. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles, não conseguiram lutar. O exército filisteu era terrível e temível, caindo feridos de morte no monte de Gelboé. Os filisteus investiram contra Saul e seus filhos, matando Jonatas, o amigão de Davi aí, ó, morreu. Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. A violência do combate concentrou-se contra Saul. Olha aqui, ó, a violência, um combate sangrento. Os arqueiros descobriram-no e ele foi ferido no ventre. No meio daquela confusão toda, alguém gritou assim: Saul ali! Eles queriam Saul. Os arqueiros atiraram flechas e uma flecha acertou a barriga de Saul. Saul caiu com a flecha, mas não morreu, né? Ficou lá no chão, agonizando e xingando. Aí ele disse para o escudeiro assim: tira a tua espada e transpassa-me, para que não venham fazer esses incircuncisos ultrajando-me. Saul disse para o escudeiro dele: me mate, mate-me você. Não deixe esse pessoal me matar não, isso é um insulto para mim. Mas o escudeiro não o quis fazer, não deu conta de fazer, porque se apoderou dele um grande terror. Como que aquele escudeiro pegaria uma espada e mataria o rei? Então, Saul disse: eu resolvo. Mesmo com a flecha na barriga, ele ficou de pé, pegou a espada, virou a espada ao contrário, o cabo para lá, a lâmina para cá, colocou a lâmina no peito e caiu para frente. Quando ele cai em cima da espada, a espada o mata. Então Saul morreu. O escudeiro, vendo isso, falou assim: nossa, o que vai ser de mim? Ele ficou com tanto pânico que pegou outra espada e fez a mesma coisa. Pôs no peito, pulou no chão, morreu também. Ei, ai, hein? Tá igual final de série. Que tragédia. Assim, morreram naquele mesmo dia Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens. Aniquilação total. Saul sabia disso? Sabia. Só que Saul nunca ouviu a boca de Deus. Samuel disse para Saul: você vai perder, vai dar errado, vocês vão morrer. Agora o restante eu faço questão de partilhar com você. Aqui fala, ó, os israelitas que moravam no vale, além do Jordão, vendo até a derrota de Israel e a morte de Saul, abandonaram as suas cidades e fugiram. Todo mundo deu no pé. No dia seguinte, vieram os filisteus para despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gelboé. Presta atenção, segura na cadeira, meu filho. Segura na cadeira. Cortaram-lhe a cabeça, despojaram-no de suas armas e as enviaram por toda a terra dos filisteus, para que se publicasse essa boa nova nos templos dos ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarte e suspenderam o seu cadáver nos muros de Bet-san. Quando os habitantes de Jabes, em Galaade,
souberam do que os filisteus tinham feito a Saul, puseram-se a caminho os mais valentes dentre eles e andaram toda a noite. Tiraram das muralhas de Bet-san os cadáveres de Saul e dos seus filhos e voltaram a Jabes, onde os queimaram. Tomaram os ossos e os enterraram debaixo da tamareira em Jabes. Depois disso, jejuaram 7 dias. Acabou o primeiro livro de Samuel. O que nós podemos aprender, gente? Claro, no final de cada encontro, eu fui aqui trazendo lições para a nossa vida. Nesse último capítulo, para você entender o que aconteceu com Saul, você precisa voltar na história de Saul. Saul que foi escolhido por Deus. Deus olhou para Saul e gostou de Saul, amou Saul. Samuel ungiu Saul rei. Só que Saul teve um grande problema. Se você vai voltando aos textos, ele é teimoso, ele é cabeçudo, ele é vingativo, ele é invejoso e ele não obedece a Deus. Samuel, que era a boca de Deus, Samuel falava para Saul: não faça isso, me espera. Quando Samuel chegava, Saul já tinha feito. Vai perder a coroa, hein? Vai perder a coroa. Samuel fala para Saul: não vá. A hora que Samuel pergunta: cadê Saul? Acabou de ir. Então Saul, ele foi colecionando decepções aos olhos de Deus. E Deus disse a Samuel: olha, Saul não deu certo. Saul é um ovo que não vingou, ficou choco, está um ovo podre. Eu vou escolher alguém de acordo com o meu coração. E ali, Deus vai tirar o espírito dele de Saul e vai colocar em Davi. Daí para frente, coitado de Saul. Foi uma vida difícil. Aqui nós podemos ver que é um homem infeliz, uma pessoa vingativa, não pode ser uma pessoa feliz. E ele tinha no coração muita inveja, ódio de Davi. E Davi provando para ele repetidas vezes: olha, eu pude te matar e não matei. Eu podia ter te feito mal e não fiz. E Saul perseguindo Davi. Aí Saul faz a sua oração. Aí depois que o negócio está ruim, o pessoal começa a rezar, né? Aí Saul faz a sua oração, Deus não responde. Ele comete um pecado grave, segundo a palavra de Deus. Vai numa necromante, pede para chamar um morto, o morto é Samuel. Samuel, mesmo morto, perde a paciência com ele. Você me incomodou durante a vida, agora está me incomodando depois de morto? Olha aqui, ó, Deus é seu rival. Que frase pesada. Deus é seu rival, você vai perder a guerra. E qual é o final da história? O que Deus já tinha falado. Morreu Saul, morreu seus filhos, morreu seu escudeiro, morreu seus homens, o resto se debandou. As cidades aonde os israelitas moravam, os filisteus entraram e passaram a morar na região. Então nós finalizamos o reinado de Saul. Terminou o primeiro livro de Samuel. Nós vamos só dar um tempinho para as pessoas poderem aprofundar nesses vídeos, assistir de novo, né? Você pode voltar, assista tudo de novo. Daqui a uns tempos nós voltamos aí com o segundo livro de Samuel. Aí aqui está escrito qual é o reinado. Olha lá, reinado de Davi, que vai do capítulo 1 ao capítulo 20. Com a morte de Saul, Davi assume a coroa. Aí é outra história, não é? É a história agora de Davi. Quero agradecer a Deus por tantos e tantos encontros que nós tivemos juntos. Claro, vamos continuar nos demais vídeos, mas me refiro a esta série, Palavra de Luz e Vida. E a lição maior que nós podemos tirar do livro todo:
nada dá certo ou errado por acaso. Há sempre muitas escolhas, atitudes, palavras e omissões para levar a um desfecho de bênção ou de tragédia. Claro, o final da história de Saul foi muito triste, né, gente? Uma flecha na barriga, ele mesmo teve que tirar a sua própria vida, o escudeiro também pulou na espada, os seus 3 filhos mortos no mesmo dia. Aí você pode dizer, coitadinho de Saul, que desgraça, que tragédia. Volta na história. Veja lá atrás um Deus carinhoso, um Deus que escolhe, um Deus que unge, um Deus que capacita. Assim é a nossa vida. A nossa história tem tudo para dar certo. A nossa história tem tudo para chegar no alvo. Você tem todas as condições de realizar os seus maiores sonhos. Mas durante essa caminhada chamada vida, se a gente começa a escolher errado, a não obedecer a Deus, a deixar que sentimentos ruins entrem no nosso coração, como entraram no coração de Saul, a inveja principalmente, onde tem a inveja, tem todo tipo de desgraça, o final da história não será agradável. O final da história não será o nosso sonho. Saul foi alertado muitas vezes. Deus não deixou os filisteus destruir Saul com seus homens sem o avisá-lo inúmeras vezes. Abre o teu olho, Saul. Deus vai tirar sua coroa. Deus é seu rival. Você vai perder a batalha. Você está tendo um coração invejoso. Você está procurando matar o inocente. Jonatas falou com Saul quantas vezes? O filho dele? Pai, para com isso. Davi não fez nada com você. E Saul está ali, ó, está ali. O final da história não podia ser outro. Quem planta vento vai colher tempestade. Esse livro de Samuel me ensina que muitas coisas que nós vemos e tantas pessoas dando errado na vida, se você olhar por o que está atrás, muitas escolhas que não poderiam ser feitas, muitos sentimentos ruins que brotaram e frutificaram no coração, alianças que não poderiam ser realizadas. A história de Saul termina da pior maneira possível. Mas não podemos esquecer, lá atrás, Saul foi escolhido por Deus. Assim é comigo e com você. Todos nós somos escolhidos por Deus no dia do nosso batismo. Antes disso, quando a nossa mãe nos gerava, Deus já nos conhecia, Deus já nos havia consagrado. No nosso batismo, Deus nos abraça como filhos. E daí por diante, é bênção. Mas cuidado, o início da história de Saul foi igual à nossa história. Alegria, bênção, eleição de Deus. Mas Saul saiu do caminho. Que assistindo esses vídeos novamente, espero que você assista e compartilhe o máximo possível e utilize esses vídeos nos encontros, na catequese, na crisma, encontros de casais, SC, pastoral familiar, equipe de Nossa Senhora, retiros de ministros da comunhão. São vídeos que nos fazem pensar a história de Deus, a história bíblica passa hoje pela nossa história. Só para finalizar, eu conheço muito Saul hoje. Você não conhece? Pessoas que tinham tudo para dar certo na vida, mas faz da vida uma lambança. E eu conheço muito Davi. Gente que ninguém dava nada e está crescendo na vida. Está conquistando as pessoas, está trabalhando com honestidade, está estudando, está vencendo. Então nós precisamos escolher o tipo de vida que nós queremos, aos olhos de Deus e aos nossos próprios. Porque aquilo que eu quero ser influencia as minhas escolhas. É uma frase que gosto muito na minha vida. O meu futuro, o futuro que eu quero, me ajuda nas minhas escolhas no presente, para que eu não repita o meu passado. Não tenha dúvida, meus irmãos, não tenha dúvida. Saul teve todas as oportunidades para fazer a coisa certa.
para mudar de vida e ser digno da coroa, ele abriu mão de tudo isso só por uma palavra: desobediência. Ele não obedecia a Deus. Quem não obedece a Deus constrói a sua casa sobre areia. E Jesus disse: a casa sobre areia, mais cedo ou mais tarde, cai e sua ruína completa. É o que aconteceu na vida de Saul. Então chegamos ao final. Gratidão a Deus, gratidão a você que nos acompanhou todos estes encontros, gratidão ao Heron, a Valéria, que sempre estão atrás das câmeras, fazendo o melhor para que esses vídeos sejam não apenas bonitos de escutar, mas também de se ver com luz, com som. Louvar a Deus pela sua palavra. E que Deus mantenha o nosso coração vigilante, porque outros livros bíblicos com certeza virão. O próximo, claro, 2 Samuel, continuando agora o reinado de Davi. É bom iniciar um ciclo, é melhor fechá-lo. E fica a máxima da boca de São Tiago: tornai-vos praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tudo que nós aprendemos do primeiro livro de Samuel, nós podemos aplicar na nossa vida, os acertos e também evitar os erros. Um forte abraço e até os nossos próximos encontros. Deus abençoe. Foi muito bom.